Salve, salve você que está acompanhando ao vivo ou que está acompanhando na reprodução. Notícias do Paraíso é uma sessão do Na Hora do Café e que busca mostrar para as pessoas no Brasil como é a Cuba de verdade. Não a Cuba que a mídia vende, não a Cuba das mil maravilhas que os turistas mentirosamente colocam nos TripAdvisor da vida. A Cuba verdadeira, a Cuba onde se você sair 10 metros do caminho turístico, você pode ser estuprado, roubado. A Cuba, a ilha de Cuba, onde o que existe é prostituição, degradação, fome, miséria, medo. Essa Cuba que eles não mostram para vocês, nós trazemos todos os dias. E para mantermos esse nosso trabalho, nós esperamos contar com a sua contribuição e com a sua colaboração. Para nós é fundamental podermos contar com o seu apoio. Por isso, se puder, contribua para a nossa manutenção, ajudando com o Pix. Porque como nós somos disseminadores de fake news e de discurso do ódio, nós somos desmonetizados e desqualificados pelo YouTube. Acreditem. E por que eles nos acusam disso? Porque nós colocamos notícias como essa daqui. Observe. Cuba, o país das famílias destruídas. Uma indústria que usa como moeda de troca o sofrimento da família cubana. Em não poucos casos, a ruptura. No melhor dos casos, separações por muitos anos. Eu estou falando de Cuba, mas isso vale para tantos outros países. Hoje, a principal fonte de financiamento do povo cubano são os familiares que estão no exterior, que podem mandar seu dinheiro para Cuba e que agora o governo de Cuba quer taxar esse dinheiro que chega de fora. Penalizar as pessoas, massacrar as pessoas, é o grande negócio de Cuba. Por isso, quem pode, foge. 8 bailarinas do balé de Camagüey fugiram. Fugiram. Cada qual é dono da sua vida, tampouco vamos amarrar, disse a diretora do balé de Camagüey. Eles ficaram se apresentando na Europa e 8 das bailarinas simplesmente fugiram, desertaram. Porque se elas têm capacidade e talento, por que elas vão continuar passando fome e tanto tormento? Observem claramente. Então, 8 bailarinas fugiram, desertaram. México a ponto de superar o recorde de asilo por chegada massiva dos cubanos. O AMLO resolveu abrir as portas para acolher o pessoal. Essa aqui, cara, eu me lembrei de um cara que está aqui agora na live. Chama-se, não é o Paulo Garcia, não, é o Carlos Vieira, torcedor do Botafogo. Quando eu vi essa imagem aqui, olha, eu simplesmente cheguei, não, aí tem um limite. Eles botaram uma tampa para uma rede de esgoto mais alta do que havia. Aí o povo cubano resolveu brincar. A primeira rotunda, primeiro rótula quadrada. Olha, isso não é invenção. Isso é uma via de Cuba. Os caras foram fazer uma tampa para colocar uma tampa para as águas, para esgoto e outras coisas. Olha o que eles fizeram. E os cubanos estão rindo. Cubanos denunciam uma rede de esgoto em 3D. É assustador. É vergonhoso, mas é isso. Observem, isso aqui é para águas fluviais. E os caras fizeram mais alto. Acabamento de primeira.
Nem lá na linha Palmeira se faria isso. Pai de Lester Domingues, não atendem bem os pacientes do pediátrico de Holguim. Esse menino foi agredido e teve sua vida destroçada por agressão enquanto foi assaltado em Cuba. O pai do jovem Lester Domingues, ferido a facada e pedrada e pau para assaltá-lo em Holguim, deu outra situação, outra notícia da situação do seu filho. Isso aqui é vítima de um assalto em Cuba. Portanto, se você, meu amigo, se você, minha amiga, está pensando em ir para Cuba para buscar sexo, cuidado. Palavras de um cubano depois de visitar a ilha. A terra que eu amo já não é, nem será. O cubano que vive no México esteve um mês de férias na ilha com seus entes queridos. Cuba caindo de podre. Cuba desmoronando. Cuba se transformando apenas e tão somente em lixo. Nada mais do que lixo. Eu vou colocar o link dessa matéria aqui porque eu achei muito interessante essa matéria. Muito interessante. Atenção, dona Valéria. Atenção vocês, meus amigos. Essa matéria aqui, ela é muito, muito interessante para vocês verem. Eu nem sabia que existia essa síndrome de Ulisses. Não sabia. Por isso que eu digo que fazer o Na Hora do Café é um aprendizado. Síndrome de Ulisses. É chamado síndrome de Ulisses, tem sido descrito como um quadro psicológico com um mal-estar emocional devido a fatores como a separação forçada. A matéria está muito bem escrita. A migração constitui um problema cada vez mais grave no mundo moderno, não apenas por seu impacto demográfico, econômico e político, senão pelos transtornos que causa em nível pessoal em quem se vê obrigado a abandonar seu país e seus seres queridos para buscar melhores oportunidades ou fugir da opressão. A chamada síndrome de Ulisses tem sido descrito como um quadro psicológico com o mal-estar emocional, que em seus casos mais severos pode desencadear um estresse crônico e múltiplo devido a fatores como a separação forçada e tudo mais. É uma matéria muito interessante. Muito interessante, Marisa. Eu não sei se a Valéria ainda está aí. Então, essa matéria é muito interessante, a síndrome de Ulisses. A termoelétrica de Matanças deixou de funcionar. Terminou a assembleia do G77 mais China, que transcorreu toda ela sem nenhuma queda de energia. Foi só os assassinos irem embora e o normal voltou. Essa da síndrome ela é muito importante para vocês lerem e entenderem. Militares cubanos, nicaragüenses, venezuelanos e russos desfilam como amigos do AMLO. É uma picaretagem sem tamanho. Segundo o governo mexicano, essas delegações enalteceram a parada militar pelo dia da independência desse país. Rapaz! E não tinha militar do Brasil lá, não? Era o ideal. Lá eles poderiam desfilar, né? Eles iam desfilar para os seus iguais, vermes iguais a eles. Aqui uma notícia mais ampla e que revela muito. Essas são as 10 coisas que as pessoas devem saber sobre essa Assembleia do G77 mais China. Não teve nada de edificante. Nada, nada, nada. Se trata de uma reunião em torno de 134 países do chamado Sul Global. É os pobres. Só tem paiseco. Está sendo realizado em Cuba porque a presidência do grupo está nas mãos. Quem assistiu, só ditador e tirano. E o mais engraçado, o Dias-Canel dizendo que ali era um exemplo da luta que esses dirigentes deveriam ter pela democratização. É uma coisa vergonhosa. Mas, ao mesmo tempo,
Cuba vivenciou intensas jornadas de repressão e perseguição durante o período da Assembleia. Foi muita perseguição, muita perseguição. O regime cubano fortaleceu suas relações com os principais aliados da região, regimes ditatoriais ligados ao narcotráfico e assassinos. Quem estava lá? Venezuela, Nicarágua, Brasil. O governo do Brasil e Cuba restabelecem oficialmente relações. Mas nada de pagar. Nada. Aqueles quase 3 bilhões que Cuba deve, não vai pagar. E, ao mesmo tempo, o Lula prometeu mais dinheiro para Cuba. Agora, defensores dos direitos humanos criticaram a reunião do G77, mas a China só tinha país que não respeita os direitos humanos. Ninguém ali respeitava direitos humanos. Segurança do Estado detém o jornalista cubano Henry Constantin e cita Neif Rigaud. A perseguição é o tempo todo. Em Cuba, a liberdade não existe. A perseguição é total. E o tirano Dias-Canel já está em Nova York. Os exilados deram boas-vindas a ele, que nem o povo brasileiro lá de Nova York. Dias-Canel se jacta, se orgulha. Foi uma proeza o que fizemos. Os canalhas sempre são canalhas, como diz o Paulo Vieira. O Paulo Garcia envelhecem, mas não mudam. Em frente, pessoal, declaração, Assembleia do G77 mais China, diz que o evento foi exitoso. Agora, peça 2 notícias. Olha como é que é o país que esses dirigentes não viram. 25 anos sem água. 25 anos, uma região de Santiago de Cuba, sem água, apesar das promessas do governo cubano. Olha, simplesmente promessas e mais promessas. E nada de concreto. 25 anos, esse povoado de El Rincón estão esperando por água. 25 anos, meus amigos. Vocês têm noção? Aí, ó, vizinhos do... Eles sabem como é que eles recebem água? Tá aqui, ó. Um carro-pipa. E a pessoa fica na fila. Preste atenção na miséria e na desgrama. Uma miséria e uma desgrama permanente. E, para terminar, olha só essa notícia. Cara, ele não está aqui conosco agora, que era o Daniel Ivaniski, mas preste atenção nessa notícia aqui. Passageiros cubanos empurram um trem para que ele arranque, para que ele funcione. O pessoal foi obrigado a empurrar. Olha aí, que maravilha! As pessoas empurrando o trem para que ele pegue no tranco. Não, eu até vou parar ali. Olha só, preste atenção, as pessoas empurrando o trem para ele pegar. Pessoal, se não é no canal de Brasília, quem mais vai mostrar isso para vocês? Quem mais vai trazer isso? Essa é a Cuba, exemplo para quem defende o comunismo. Miséria, fome e degradação. O tempo todo. O tempo todo é isso. Então, se você está acompanhando
o Na Hora do Café ou Notícias do Paraíso, se você puder contribuir para nós mantermos o nosso trabalho, nós muito agradecemos. O seu comentário, o seu joinha, você compartilhando esse recorte, essa live nas suas redes sociais também é muito importante.